Oi, gente, tudo certo? Seja bem-vindo, bem-vinda e bem-vinde. Como dizem, aqui é o canal Outro Livro. Eu sou o Ricardo Pedrosa Alves. É, as nossas discussões aqui no canal, né, giram em torno da literatura contemporânea, na prosa, na poesia, e a gente tem uma playlist também de estudos. E hoje será o caso dessa discussão. A gente tem aqui a presença da Patrícia Peterli. Muito obrigado, Patrícia, pela sua presença aqui. Obrigada a você, Ricardo. É um prazer estar na playlist no canal de vocês, porque eu andei vendo uns vídeos e até estava te falando antes um pouco, utilizei até como material didático aqui em algumas aulas. Então, eu Ai, que acho que o ótimo. trabalho que você tem fazendo é bem diversificado e é uma riqueza para a gente. Ah, que bom, que bom. É isso que a gente quer mesmo, fazer algo que seja um pouco, digamos assim, para acadêmico, né? Uma conversa mais informal, mas que tenha essa atenção aos detalhes, à complexidade, e que seja de longa duração. Então, eu agradeço você que está assistindo também, né? E se você ainda não for inscrito, inscrita no nosso canal, por favor, faça isso. Ajuda com que ajuda que essas discussões todas, né, cheguem a mais pessoas. E faça os comentários também, sempre ajuda também a que o algoritmo leia o nosso canal como algo relevante. Hoje iremos falar aqui com a Patrícia sobre esse livro de ensaios, A Escuta da Poesia. Aqui a luz não está ajudando muito. É um livro de ensaios, né? Saiu pela editora Relicário, de Belo Horizonte, 2023. Tem 284 páginas, tem 12 capítulos e tem um prefácio da professora Susana Scramin também. Assim, gente, é um conjunto de 12 ensaios sobre poesia italiana, mas também um pouco de cinema, de artes visuais, muito de filosofia. E a Patrícia faz um arco assim que vai de Dante Alighieri aos nomes contemporâneos. E sem contar, assim, para mim foi muito interessante ler esse livro também porque ele é repleto de poesia italiana traduzida e fora que a Patrícia tem um domínio absurdo do que ela está falando, né? Eu costumo ler anotando a lápis no livro e tem uma hora que eu anotei lá, ela tem um domínio absurdo do que ela está falando. É impressionante mesmo, A Patrícia. gente tenta, não, a gente só está sempre tentando, mas Sim, sim, mas é bom, é bom. Gente, rapidamente aqui a mini bio da Patrícia e depois a gente começa a conversa sobre o livro. Ela é professora de literatura italiana na Universidade Federal de Santa Catarina, é crítica literária, tradutora e poeta, tem doutorado em letras neolatinas pela UFRJ, pós-doutorado em história pela Unesp, em poesia italiana pela Universidade de Gênova, atua na pós-graduação em literatura na UFSC e na pós-graduação em língua, literatura e cultura italianas da USP, é pesquisadora do CNPq. A Patrícia é tradutora, muitos autores italianos. Eu vou deixar depois a lista para vocês na sequência na descrição desse vídeo. Ela escreveu e organizou diversos ensaios, como No Limite da Palavra, Percursos pela Poesia Italiana, de 2015, Vozes, 5 décadas de Poesia Italiana, de 2018, livros que saíram no Brasil e na Itália, alguns deles aqui. A Palavra Esgarçada, Poesia e Pensamento em Giorgio Caproni, e os seus livros mais recentes são A Escuta da Poesia, este, e Perdi o Peão, mas Aceito Jogar, e Quando a Língua Bate, o primeiro pela Quelônio e o segundo pelas Sete Letras, livros de poesia da Patrícia. E as pesquisas atuais dela têm como objeto de trabalho uma reflexão sobre língua na e da poesia, partindo da produção italiana nos séculos 20 e 21. Então, Patrícia, quero te agradecer demais, gostei muito do seu livro, assim, me enriqueceu, escrevi 2 poemas a partir dele, inclusive, ai, que legal! com reflexões. Ficaram poemas pensamento, no fim das contas, que eu acho que a poesia, a relação entre poesia e pensamento está muito evidente nesses poetas todos que você contempla aqui nas suas análises. Eu quero depois ler esses poemas. Tá bom. E eu queria começar, Patrícia, pelas várias ideias de poesia que atravessam o seu livro. Vendo essas várias ideias, eu lembrei de um poema do Paulo Leminski,
o poeta paranaense, que tem um poema chamado Limites ao Léu, e ele faz uma série de definições do que seria poesia, né? Ele traz nomes famosos da poesia e a definição de cada um. O seu livro, né, A Escuta da Poesia, ele é atravessado por essas várias definições de outros poetas, claro, e de você própria. Eu citarei apenas algumas aqui, entre aspas. Poesia como pensamento por imagens, poesia como aquilo que restitui à escrita o lugar de ilegibilidade, a poesia em seu trabalho com a língua, são citações diferentes. A terceira, a poesia em seu trabalho com a língua a suspende e ao mesmo tempo a expõe. Uma outra, a poesia não coincide consigo mesma. Outra ainda, a poesia não é um bálsamo, ela aponta as feridas. Então, te faço essa pergunta difícil no começo aqui, a partir disso, né, sobre o que é a poesia para você, ou talvez o que é a poesia que vale a pena para você. Talvez você pudesse falar também dessa noção de escuta, que eu acho que tem Hum. relação com isso, né? Sim, vamos lá. Talvez, né? É uma pergunta muito assertiva o que é poesia, né? Eu acho que a gente só pode tentar responder sempre. Aliás, qualquer resposta vai ser sempre uma tentativa de resposta. Mas pensando no que poderia ser a poesia, a gente só pode tentar responder isso se a gente coloca em questão esse verbo é, que vai desestabilizar essa noção determinante que a gente, de alguma forma, está buscando quando faz essa pergunta. Então, por isso que você agora deu todas essas definições, mais do que definições, são tentativas de chegar e de se aproximar, da poesia, que é algo, para mim, que está sempre em movimento. É algo que está sempre em movimento e, de alguma forma, buscando um deslocamento que parte justamente da linguagem, da palavra, né? Quer dizer, uma outra forma da gente lidar com essa coisa que todos nós compartilhamos. A gente também está aqui falando e compartilhando. Você leu o livro, leu esse livro, né? Leu todos os capítulos. Mas quando a gente está falando em poesia, quando a gente está falando em literatura, e acho que a poesia, sobretudo, é, tem algo aí que escapa. Então, eu só poderia pensar no que é poesia, te dizendo, poesia é algo que escapa, por um lado, e é algo que a gente corre atrás, por outro. Então, aqui a língua, que a linguagem vai tentar trazer, né? Então, nessa tentativa de buscar, é uma definição que eu gosto muito e que eu sempre trago ela para os meus alunos. Poesia é, para mim, de alguma forma, pensamento por imagem. Eu venho trabalhando com essa ideia há alguns anos, há uns 10 anos. A gente fez aqui um seminário dedicado um pouco a isso em 2013. E então, eu acho que é pensamento por imagem. Então, te oferece uma imagem, ou te oferece flashes de imagem, ou oferece uma sequência de imagem, e a partir dali ela fala alguma coisa para o Uhum, leitor, né? Então, mas ela só vai falar também nessa generosidade que o leitor também tem dar para com aquele determinado texto, né? Ela é, e talvez aí uma outra questão que eu acho que entra, que a gente pode pensar, a poesia, ela é também da relação um a um, né? Então, quando a gente está pensando no que é poesia, a gente também está pensando em algo que toca a ideia de relação. É algo da esfera do relacional, da relação. E dessa relação que é construída, é um processo, né? uhum, Então, é uma tentativa também de desconstruir, né? Aí estou falando do meu lugar de professora da universidade, de desconstruir um pouco esse lugar da, de uma poesia que parte de um texto difícil, de uma sacralidade que vem que é dada pela escola, mas é uma sacralidade
inflada, né? Eu diria. Então, o texto, esse livro, A Escuta da Poesia, né, é justamente não encontrar uma definição, colocar, num primeiro plano esse algo que escapa dentro. E quando a gente está falando em A Escuta, a gente está falando em som, né? Poesia está ligada a som, está ligada a uma performance da língua, uma performance da letra, mas, sobretudo, o som também que escapa, porque a gente não escuta tudo. Então, acho que existe também essa ideia de uma predisposição a estar à escuta do outro, né? Uhum, Então, nesse sentido, são modos, acho que o livro traz um modo de ler um pouco mais ampliado, uhum. pensar a poesia a partir de diferentes caminhos, né? Sim, Eu sim. colocaria dessa forma. Eu acho que é isso mesmo. E, claro, assim, tem a questão da imagem, né, que também joga com essa noção de escuta, né? Tem um paradoxo aí, de certo modo, né? Até o seu último ensaio lida com uma poeta que trabalha, por exemplo, essa noção de vedação da imagem, né? Naquele poema Fóssil, por exemplo, que começa como põe uma mão aqui como uma venda branca, feche-me os olhos. E aí eu acho que a escuta ela evolui um pouco a partir dessa noção de que a imagem da poesia é diferente da imagem que a gente lida no cotidiano, no fim das contas, né? Mas, Patrícia, eu queria te falar te propor uma outra discussão que agora entrando no livro, enquanto um circuito de autores, enquanto uma curadoria que você traz uma série de poetas. Confesso que conhecia poucos nomes aqui, mas o livro ele abre com um lugar central à poesia de Dante Alighieri, principalmente ao ver ali uma série de modelos que vão produzir nos e nas poetas da contemporaneidade algumas estratégias de leitura e de reverberação, né, dessa poesia do Dante. A Susana Escramin, no prefácio, destaca essa leitura das errâncias produzidas por intérpretes de Dante, citando ali mesmo o verso famoso Achei-me a errar por uma selva escura. De novo, a noção da escuridão, tal, né? Que falei sobre o poema Fóssil ali. Você poderia retomar um pouco os seus argumentos sobre essas leituras de Dante e discutir por que faz esse recuo até ele, enquanto o nome central aparecem outros poetas nesse intervalo, né, entre os séculos 13, 14 ali até o contemporâneo, aparece Cavalcante num dos ensaios, mas Dante é a figura ali monumental, de certo modo, que vai reverberar nesses poetas que você analisa contemporâneos. O que é que de Dante ressoa nesses poetas contemporâneos? O que é que não ressoa? Tá? Vou responder, mas só queria voltar na questão rapidinho da imagem que você falou antes, né? Então, Claro. e aí eu concordo plenamente com você, porque a imagem não é a imagem com a qual estamos habituados no nosso cotidiano, né? Mas é também pensar, eu acho que está no Ulisses, né? Aquela fechar os olhos para poder ver, né? Que é algo que é uma citação com a qual o Didi Uberman também começa o livro dele, O que vemos, o que nos olha, né? Uhum, Então, acho que esse poema da Maria Grazia Calandrone, que está que tá na antologia Vida Inteira, é muito interessante por isso. Porque para ver é preciso, tem algo de paradoxal, como você colocou aí, né? Para ver é preciso também não ver, ou não ver como estamos habituados, né? Então, acho que essa é uma questão. E partindo, talvez, dessa ideia de para ver melhor, precisamos não ver,
ou precisamos de algum tipo de ofuscamento ou de opacidade, né? É um pouco o que eu faço com o Dante que começa aqui no livro, né? Porque os primeiros textos, ensaios do livro são dedicados justamente a essa figura fundamental, essa pedra quase monumental da literatura italiana. E a minha tentativa, justamente o primeiro título do ensaio é justamente Errâncias a partir da comédia, porque Uhum, a minha tentativa era falar de Dante sem cair justamente numa imagem já muito clássica de Dante como o pai da língua italiana, ou de Dante um autor da comédia, a partir de alguns episódios e cantos da comédia que se tornaram muito clássicos. Então, é partir tomando um espaço justamente de liberdade e de esquecimento de várias coisas. Talvez aí o esquecimento aqui é fundamental para poder ver, né, de alguma forma, e para poder construir alguma coisa. A ideia é num primeiro momento, é pensar a comédia como uma escrita do exílio. Isso acho que é uma perspectiva bastante contemporânea, pensar o Dante a partir dessa ideia. Quer dizer, é um homem exilado, que tem uma ameaça de morte nas costas, por isso que ele vai para o exílio, né? E por um crime que ele diz não ter cometido, e como que alguns autores que são paradigmáticos, pelo menos para minha leitura no século XX, como o Walter Benjamin ou José Bergamin, também perpassam por essa ideia do exílio para eles. É claro que por motivos também diferentes, mas tem uma questão aqui que é literária, política, estética, que está perpassando por isso tudo. Então, eu penso a comédia a partir dessa errância, também desse ato de caminhar, e aí eu chego até o Mandelstam, por exemplo, né? Ou por um lado, mas também por outro, esse sentimento em relação ao exílio não precisa ser uma na ideia de que um exílio também pode ser algo existencial, não só necessariamente algo, um deslocamento físico, territorial, que está assinalado em alguns biografemas aqui, para a gente usar esse termo do Barthes, mas a gente pode pensar também em algum sentimento de exílio existencial, quer dizer, um não se encontrar nesse tempo em que se vive. E isso causar uma inquietude muito grande, que é o que eu vejo também em outros textos. Então, isso é um lado. Um outro, uma outra pegada que a gente poderia pensar nas errâncias do Dante é, por exemplo, como que um autor contemporâneo, como que é um escritor, um poeta contemporâneo, como o Valério Magrelli, ele pega o Dante, eh, e o Borges, né, num poema em que ele vai evocar o Funes do Borges, e é um poema que ele dedica para o filho, e ele evoca esses dois pilares, Dante e Borges, a partir de uma situação muito inusitada. Quer dizer, o poema diz o seguinte, que o filho está tomando banho, e aí o box do banheiro fica embaçado, e o filho começa a escrever no box do banheiro, porque no dia seguinte ele tem uma prova na escola, e ele começa a declamar os versos do Dante, mas é uma espécie de Funes, porque ele está declamando aquilo como uma roda viva, sabe? uhum. Então, pensar também
nesse Dante com uma certa ironia. Não pensar nele só como um monumento, como um autor ao qual a gente precisa ir, tarará, mas também de uma forma eh, mais livre, que às vezes falta isso para gente um pouco, né? Uhum, uhum. Sim, eu acabei de falar a palavra monumento, né? No fim das contas, tirar o pedestal desse monumento, talvez fosse o caso. Exato, exato. A gente sabe que é um monumento, a gente sabe que é um patrimônio universal, e isso já está posto. Mas o que que a gente faz com isso agora? Essa é uma pergunta que guia alguns dos meus estudos. Quer dizer, tá, isso é um patrimônio, é um monumento. E agora, o que que a gente faz? A gente precisa fazer alguma coisa para a crítica, para a teoria continuar pensando. Uhum, Então, uhum, essa é uma tentativa aqui também. com certeza. E a gente está falando de poesia contemporânea, né? Principalmente, claro que você trabalha com poetas principalmente do pós-guerra, né? Do pós-Segunda Guerra, mas a produção dos seus textos, né? É um conjunto de ensaios que vem de diferentes origens, algumas comunicações em eventos universitários, artigos acadêmicos, alguns inéditos, mas que tem essa marca muito desses nossos últimos anos, eu diria assim, porque tem a marca da pandemia de Covid, na Itália, inclusive, foi muito evidente, né? Foi um destaque, digamos assim, mundial. A gente tem essa presença das necropolíticas, dos neofascismos acontecendo. Como é que essa marcação, claro, e você tem um acúmulo de leituras dessas pessoas, desses poetas todos analisados aqui de, de, de anos, né? Mas a produção desses textos, a apresentação deles, em grande parte se deu nesse período muito recente, recentíssimo, a gente poderia dizer, 2020, 2021 ali. Como é que isso entrou nesse conjunto de ensaios? Como é que essas perturbações, essa ideia de exílio, inclusive, né, que a gente viveu e vive um pouco por conta disso tudo que eu mencionei, dessas questões históricas recentes, como é que tudo isso entra, essa ideia de finitude, entra nessa produção de textos aqui? Então, então o livro foi publicado em 2020, final de 2023. Então, Aham, com certeza, digamos, a montar, por mais que alguns desses textos e algumas dessas ideias já vinham vindo eh, sendo pensadas, escritas, tinham sido, de alguma forma, eh, colocadas em questão em alguns eventos, em alguns congressos, tanto no Brasil quanto no exterior, a realização efetiva desse livro só pôde ser possível a partir da pandemia. Então, acho que isso é um ponto, né? Quer dizer, a pandemia exigiu, de alguma forma, que a gente parasse um pouco o ritmo que a gente estava vivendo e desse justamente a escuta para algumas coisas, né? Então, em termos de produção do livro, eu colocaria esse texto, esse livro, como um livro produzido nesse período, né? Todos os textos praticamente foram reescritos, tá? Alguns são inéditos, outros foram muito mexidos. Então, esse é um ponto. Um segundo ponto que eu acho que tem a ver com o que você coloca é que muito do meu interesse de pesquisa tem parte, sobretudo, das grandes guerras mundiais. Isso para mim, como que e aí mais a segunda grande guerra, quer dizer, uma grande questão de pesquisa para mim é como que o evento e as consequências da Segunda Guerra Mundial afetam a produção poética italiana. Essa é uma pesquisa, é uma questão importante.
e que eu continuo desenvolvendo ela ainda hoje, né? É, e isso, claro que essa questão tem a ver com o que a gente está, o que a gente vivenciou na pandemia, né? Quer dizer, é, a quantidade de mortes, a forma como a gente lida com a morte, é também uma coisa que nos chegou muito perto, né? A forma como a gente lida com a morte. Às vezes até uma certa vergonha em relação, né, a isso, né? Tem um antropólogo italiano que tem alguns textos muito interessantes, pouco conhecido no Brasil, que é o Ernesto De Martino, que vai trabalhar justamente com algumas dessas questões. Não por acaso ele vai trabalhar muito nas ilhas, né? Ele vai trabalhar a partir da Sardenha, ele vai trabalhar a partir da Sicília, para pensar alguns rituais que foram, de alguma forma, foram desaparecendo à medida que a sociedade também foi ficando cada vez mais com uma outra ordem capitalista, né? Então, essa é uma questão. Tem um autor que está no texto que eu cito, que está junto da leitura do Dante, que é o Pascoli, que é um autor bastante importante para se pensar, inclusive, como que a poesia italiana, ou como que a poesia chega nessa linguagem um pouco agramatical no sentido, agramatical não, desculpa, numa linguagem que é uma pré-linguagem, quase uma espécie de la língua do Lacan, mas porque a pandemia fez a gente falar sobre algo sobre o qual a gente não consegue falar. Faz a gente tocar essa esfera Uhum, do indizível, né? Ou essa esfera, mais do que também do indizível, essa esfera do que a gente não sabe, mas a gente de alguma forma sente, pressente, percebe. E acho que aqui tem alguns exemplos disso. Por exemplo, a forma como eu estava falando do Pascoli, né? Então, como esse autor, que é o Giovanni Pascoli, que é um autor bastante paradigmático, a Agamben também vai falar bastante dele em alguns ensaios, é um autor que está na virada do século XIX para o século XX, então ele está bem no comecinho do século XX, mas ele fala justamente como que ele dá esse exemplo, por exemplo, de uma mesa, que é uma coisa bastante popular, né, de cultura popular, essa mesa do café da manhã ou a mesa do almoço, e as migalhas que ficam dos restos de comida. O que que a gente faz com essas migalhas? Às vezes a gente joga fora, né? Mas ele vai dizer, não, essas migalhas também podem ser para aqueles que estão mortos, para a gente relembrar esses mortos, né? Então, quase, em alguns poemas que estão presentes aqui no livro, há uma espécie de quase ritualidade com algumas esferas, como pode ser a dos mortos, ou uma ritualidade também, uma intimidade com uma certa língua, e a retomada, a recuperação de uma certa língua, que falam desse momento, desses momentos de crise, que uhum, pode ser que é a pandemia também, uhum, né? Justamente a autora que você citou antes, eu fiz uma entrevista com ela durante a pandemia. Eu fiz com alguns outros colegas uma playlist também no YouTube que se chama Crises, Tempos de Covid-19. E ali entrevistamos tanto pensadores como Carlo Ginzburg, o Franco Rella, autores importantes do pensamento italiano contemporâneo, e autores italianos, escritores e poetas. E ela, a Maria Grazia Calandroni, essa autora que faz parte, a quem eu dedico o último ensaio, ela coloca uma pergunta que é assim, que é lacerante, mas é algo que toca, né? Porque ela diz: ora, estamos já há muitos anos vivendo e convivendo com a morte ou com as mortes. Só que
a gente não pensava sobre isso, porque essas mortes não tinham chegado tão perto de nós. Agora, como você disse, né, a Itália foi um dos países mais afetados durante a pandemia. Agora, essa morte ela está muito perto de nós. E ela está falando de uma questão política, de como que a Europa e a Itália tratam da questão da imigração, por exemplo. Então, enquanto a morte era dos outros, tranquilo. Depois que a morte chegou perto, Uhum. aí há uma. Tocou, né? Toca o corpo, tem uma mudança radical. E é muito interessante a gente perceber como que, por exemplo, na pandemia, toda a questão migratória saiu de cena dos jornais, saiu de cena da mídia, virou uma questão secundária. E é um problema importante, é um problema fundamental hoje, que não está resolvido, né? Sim, sim. É. E pesado, né? Enquanto as mortes estão no Mediterrâneo, elas importam menos, né? É um pouco isso, né? Exatamente. E agora, elas importam menos, ou elas importam enquanto dão algum certo tipo de ibope, né? Tem um poema que eu acho que eu trago, eu agora não lembro qual que é o ensaio, também do Valério Magrelli, em que ele questiona esse posicionamento. É um poema em que ele diz, as mortes passam, do lado da televisão. Mas entre a televisão e o sofá há um espaço. Quem tem sorte de estar do lado do sofá, tem sorte. Simplesmente tem sorte, mas estamos no mesmo barco. E aí ele também tem uma certa ironia com essa posição, né? Quer dizer, também estamos falando de imigração, mas também falamos de imigração muitas vezes a partir de um espaço muito protegido. Muito. Temos uma certa. Quem é que fala da imigração e quem é que pode falar da imigração, né? Não é falar pelo imigrante, né? Mas é também dar a possibilidade do imigrante poder falar, né? Acho que é uma questão importante também. Sim, sim. É, você que está assistindo aqui a nossa conversa, gente, temos aqui no canal uma entrevista com a Prisca Agostoni, e ela também faz essa discussão em uma ou duas das respostas dela. É uma poeta que trabalha com essa temática também. Acho que recomendo essa entrevista aqui para quem está assistindo, assistir depois da nossa conversa aqui com a Patrícia. Patrícia, talvez assim, para a gente sair um pouco desse peso, vamos voltar aqui um pouco a uma questão de ordem sobre o livro, né? Que é o seguinte: na nota você escreve. Eu queria te perguntar um pouco sobre a unidade desses textos, desses poetas. Claro que a unidade é justamente uma coisa que está sendo posta em questão aqui, porque você escreve na nota que, citando, a boa norma da crítica literária prescreveria uma monografia mais orgânica. Mas eu acho que essa boa norma está aí para ser contrariada também, claro. Então, eu queria te pedir um pouco que falasse sobre a organização desses ensaios, do que neles você vê como coerência, do que neles você vê como abertura. A gente pode até pensar numa espécie de montagem poética desses textos também, né? O que você diria sobre isso? Eu acho que você pegou um detalhe que isso não está colocado, tá na nota, então tá numa espécie de adendo, mas é um detalhe fundamental, porque eu acho que é o que faz, eh, de alguma forma, esse livro também funcionar. Então, quando Uhum, eu digo que justamente esse a boa norma da crítica literária para escrever uma monografia, estou entendendo aquela monografia que tem um início, um meio
e vai colocando as suas teses de uma forma muito ordenada e clara, e depois pretende chegue em algum lugar, mesmo que esse lugar depois possa ser problematizado, né? Mas ela dá um caminho muito, de alguma forma, organizado e linear, né? Uhum. Como o título era A Escuta da Poesia, e a minha tentativa era formas, de ler o poema e formas de ler a poesia, e como você falou, tem uma incursão pela pintura, tem uma incursão pelo cinema, tem alguns momentos aqui de cruzamento. Eu não poderia, como é que eu não poderia não respeitar essa posição epistemológica ou essa posição crítica que eu estava tentando construir, que é a ideia de um estar à escuta. Então, quando a gente está à escuta, a gente, eh, o nosso pensamento vai e vem. A gente escuta coisas, a gente escuta uma voz, depois a gente escuta outra, e depois você vai outra, e você fica naquela caixa que está recebendo várias vozes. Então, a ideia também era colocar em prática, numa matéria fechada, que é o livro, num objeto matéria, que tem uma organização, tem um início e tem um fim, era Aham. uma tentativa de ultrapassar essa linearidade. Como é que eu posso fazer isso? Então isso era uma ideia. Então, os ensaios, eles podem ser lidos independentemente da ordem. Essa questão no livro, né? Essa é uma coisa, é uma característica que eu gosto bastante. Tá? Eles podem ser lidos de forma linear, mas também podem ser lidos de uma outra forma. É, Nesse sentido, uma coisa que eu também fiz, me arrisquei, se a gente vai para o índice, a gente tem lá errâncias a partir da comédia, transmutar sonho em pensamento, ecos, portas entreabertas, o objeto inapreensível, o espaço poroso e ruinoso do literário, escritas à escuta, asfixias e escutas. Escrutar quer dizer vasculhar, e assim por diante, né? Na guerra, a urgência da vibração poética e por aí adiante. Veja que não tem nenhum nome de nenhum poeta. Uhum. Uhum. Então, Uhum. essa aqui também foi uma tentativa de colocar, apesar de eu estar falando de um espaço muito delimitado, que é a poesia italiana, sobretudo, como você acentuou, contemporânea, não necessariamente é só um livro sobre poesia italiana contemporânea. Também é, mas é um livro, sobretudo, de entradas possíveis no campo da poesia, no campo, sobretudo, do poético, até. E a poesia me dava essa flexibilidade. Então, aqui tem algumas palavras que eu acho que são palavras-chave, palavras guia do pensamento que está no livro, Uhum. que parte, não por acaso, o primeiro texto, como você ressaltou, inicia com a palavra errância. Por quê? Porque a leitura crítica, ela também pode ser, e é uma errância. Ela não precisa ser definitiva, taxativa, né? Então, é essa ideia de, mesmo vendo Dante a partir de uma errância, porque ele está no seu exílio, ele vai fazer uma certa errância, o leitor também pode se colocar nesse lugar, Uhum. Uhum. que pode ser um lugar pela precariedade, porque aí também é um lugar muito menos estável, né? Do que a boa norma, porque a norma te dá mais seguranças. Essa precariedade pode, a gente encontra trilhas muito mais desafiadoras. Com certeza.
E isso acontece internamente em cada ensaio também. Acho que cada ensaio é um microcosmo do que o livro é, no fim das contas. Eu próprio, eu acabei de falar que eu escrevi 2 poemas a partir do livro, mas também usei o seu livro, inclusive, para fazer perguntas para o Maurício Cardoso, porque o seu livro traz algumas relações desses poetas que você analisa com o Paul Celan. Então, eu Sim. fiz essa relação. Então, é um livro que reverbera, que reverberou muito em mim, nesse sentido também de abertura para outros lados, que não só o dos poetas que estão aqui em jogo, né? Você escreve na nota ali, como querer pegar algo que insiste em escapar. Trabalhar com poesia é sempre um desafio, é um mergulho numa cultura individual e coletiva, é um mergulho numa língua dentro da língua. E acho que é difícil falar de poesia italiana no Brasil sem a gente se referir ao Ungaretti. Eu fui buscar alguma coisa dele aqui e tem um discurso dele para aceitar o título de honoris causa, doutor honoris causa, né? 67 na USP. E ele escreve, né, um nome fundamental ali para a entrada da poesia italiana no Brasil, né, junto com Murilo Mendes também que traz isso. Mas ele fala: nesta faculdade, Ungaretti, nesta faculdade não ensinei poesia, poesia não se ensina, procurei interpretar alguns poetas. E dá para pensar o seu livro, Patrícia, também como uma reflexão sobre os modos de ler poesia, no fim das contas. Então, eu queria te perguntar um pouco como é que você se equilibrou. Você falou aí de alguns teóricos já, né? Você citou Agamben, citou alguns outros nomes aí. Como é que você se equilibrou entre o que a teoria oferece e o que os poemas demandam ou solicitam, no fim das contas, né? Como é que foi esse jogo para você, claro? Como é que você lida com isso, no fim das contas, no teu percurso intelectual, né? Porque aqui no livro está muito do que é o seu percurso também. Como é que você faz conversar a teoria e o poema, no fim das contas? Eu é, eu vou te dizer que eu vou usar uma palavra e depois daqui a gente vai desdobrando o discurso. Tá Acho que é bom. leitura. Uhum. Acho que a palavra leitura, se a gente pega essa palavra na complexidade que ela coloca, ler um poema é colocar esse poema em articulação, é colocar o poema em movimento. E aí vem, aí o poema ele demanda, ele exige outras coisas. Aí vem do seu repertório. Então, o que que eu quero dizer com isso? É, Não é porque eu traduzi o Agamben, não é porque eu traduzi o Ginsburg, não é porque eu traduzi o Espósito, ou esses pensadores, ou o Franco Rella, quer dizer, esses pensadores italianos contemporâneos, que obrigatoriamente eles têm que entrar. Mas eles fazem parte do meu percurso de leitura, né? E aí, a gente não pode, e aí estou pensando aqui em relação a minha relação com a universidade, né? Muitas vezes, o que que a gente vê na universidade? Então eu fiz uma disciplina lá com o professor X, aí depois eu vou fazer um trabalho, vou ler um texto e vou, entre aspas, encaixar, aplicar aquilo que eu li naquele texto. Não, eu acho que não pode ser assim, né? Tem que ser você tem que ter o texto, um poema, um conto, um romance, e é a partir da sua relação, para a gente voltar lá no início da nossa conversa, né? A relação que a gente vai construindo de leitura com aquele poema, com aquele conto, com aquele romance, é que vai fazer com que aquele romance, poema, conto, saia da posição de simples objeto passivo para algo que demanda alguma coisa, né? Então, é um outro que está ali e que está dizendo alguma coisa para mim. Então, eu acho que esses ensaios que estão aqui saem dessa tentativa que pode dar certo, pode dar errado, mas é uma tentativa de ler junto,
não de imprimir uma leitura Uhum, dada a priori, né? Então, é um conhecimento que vai sendo construído a partir da leitura, mas aí tem uma outra coisa que eu acho que é fundamental, que é a escrita. Então, a gente está falando de ensaios e de texto escrito, né? uhum, Então, há um processo aqui de escrita que não é um processo de escrita que sai já a partir de um esquema milimetricamente feito e ordenado. Há um esquema, claro, mas esse esquema também ele existe para ser remexido, para sofrer modificações e ser muitas vezes talvez apagado, porque o processo de escrita é que também te leva para algumas leituras, talvez as mais interessantes que a gente possa ter. Eu acredito nisso. A gente tem alguns insights quando a gente lê, mas é só quando a gente se debruça mesmo sobre aquilo que a escrita vai construindo um percurso. Então, eu colocaria nesse sentido, né? Eh, Tem um ensaio do Agamben, que eu gosto muito, que está naquele livro Fogo e o Relato, que se chama Vórtice. E é um ensaio que ele começa falando sobre a origem. E ele começa a falar sobre a origem a partir da ideia do Walter Benjamin, do drama barroco, né? Então, a ideia de que a origem é aquele ponto que está entre a não é pré e pós-histórico, que a origem é algo que vai fazendo uma espécie de vórtice, de redemoinho, mas que a gente nunca chega justamente nela. Ela está por ali, mas à medida em que ela aparece, ela também um pouco desaparece, né? Como ela está, por exemplo, depois naquele outro texto do Walter Benjamin sobre a tradução, a tarefa do tradutor, né? Que ele faz a partir justamente da do ato ele só pode fazer aquele texto a partir depois do ato de traduzir o Baudelaire. Então, em que ele vai falar que é sobre o que que é a tradução? A tradução é justamente esse processo de continuar a dar uma nova vida àquele texto original. Mas essa origem, ela está lá. Mas cada vez que a gente tem uma tradução, por um lado, ela é reafirmada, mas ela é também apagada. Então, essa relação de hora você se mostra, hora você se mostra um pouco menos. Eu acho que o processo, digamos assim, de escrita desse livro parte disso. E dessa posição crítica, que é uma posição que não significa ignorância, mas significa assumir uma precariedade, assumir a ideia de que a gente não sabe tudo e não tem como saber tudo, que às vezes é difícil eh, a gente assumir isso, né? Ainda uhum, mais hoje em dia, com todas as frases feitas que é no mundo em que a gente vive, né? As pessoas têm que, mais do que declarar que elas não sabem, elas têm que declarar e vender o que elas sabem. uhum, Então, a aposta também desse livro é um caminho um pouco tortuoso, mas que não significa não ter conhecimento, né? Mas é pensar o que eu faço com o conhecimento, o que eu faço com o que eu li. Essa relação e essa perspectiva de escrita, acredito que ela também tem a ver com o fato e com a experiência tradutória, sobretudo de poesia. uhum, uhum. Sim. Gente, na hora que eu apresentei a Patrícia, eu esqueci de mostrar esse livro que eu tenho aqui, traduzido por ela, do Andrea Zanzotto, Haikais for a Season. É, muito joia mesmo, com uma escrita em inglês. E aí tem. Porque é o seguinte, o seu livro, A Escuta da Poesia, o que eu ia dizer, na verdade, é o seguinte: é um livro muito generoso, Patrícia, porque você, além de fazer toda a investigação, de fazer os ensaios, de fazer esse cruzamento.
do que é leitura de teoria, do que é a leitura, a escuta do poema, a leitura do poema, você nos oferece os poemas também traduzidos. E então o seu livro funciona também como uma antologia bilíngue, porque tem muitos poemas ali. Então eu me deliciei também lendo esses poemas. Hum. E eu ia te perguntar, então, como é que você programa as suas traduções? Como é que essas traduções conversam com seus projetos investigativos, seus projetos de docência? Como é que funciona a Patrícia tradutora, junto à Patrícia intelectual que está pensando os poemas também? Pois é. Então, isso tem a ver agora mais de perto com uma vontade, um desafio que eu venho me colocando aí já há mais de 15 anos, que é tentar trazer um pouco mais, não de s não da literatura italiana, porque existem muitas traduções da literatura italiana, mas de certa literatura italiana e de certa também poesia italiana, né. Uhum, Então esse é um desafio que eu tenho me colocado. Porque, por exemplo, você citou o Ungaretti, mas olha que curiosidade, o Ungaretti teve no Brasil, né, a gente sabe, nas missões, que fundaram a Universidade de São Paulo, fundou a área, né, de italianística da USP, traduziu autores brasileiros, fez vários prefácios para tradutores para poetas brasileiros, como Murilo Mendes, foi também um tradutor, tem cartas dele com Vinícius de Moraes, ele teve um programa de rádio na Itália, mas olha, então ele vem para o Brasil em 36, 37. Não temos nada dele traduzido, apesar dele ser um grande mediador cultural. A gente só vai ter livros do Ungaretti traduzidos no Brasil na década de 2000, e aí saem uhum, 2 livros concomitantemente. Então tem uma relação muito estranha da cultura brasileira com a cultura italiana, ou se a gente quiser, da literatura, dos sistemas culturais, das relações desses sistemas. E a minha eu go o meu um dos meus intuitos é fazer furo nessa relação que me parece uma relação bastante truncada, né. uhum, E eu atuo também na pós-graduação aqui da UFSC, que é uma pós-graduação em literatura. Então, apesar de eu atuar na graduação em língua e literatura italiana, na pós eu atuo na literatura, e aí eu recebo alunos que não necessariamente sabem italiano. Então, a minha proposta é não deixar o italiano, não ficar só, claro, eu obrigada a ter uma perspectiva mais comparada, mais teórica, com certeza, mas em tentar trazer também nas minhas aulas da pós, um pouco da poesia italiana, que é o meu campo de estudo. E aí eu preciso, para isso, ter algumas traduções. Então, eu traduzo aquilo que, de alguma forma, me toca, me interessa enquanto pesquisa, apesar de ter vários autores aqui, a gente poderia traçar uma linha, digamos assim, dentro desses ou algumas linhas de fuga que possam, que possam não, e que unem esses autores. Então, por exemplo, eu posso pensar num Dante, Pascoli, Montale, Caproni, Zanzotto. Aqui a gente já tem uma grande linha, né, que é o Zanzotto, é o texto que você apresentou aí, dos aham, haikais. Tem uma outra linha de autores contemporâneos, então eu poderia pegar, por exemplo, a a Maria Grazia Calandrone, que você falou, com o Valério Magrelli, e a forma como eles vão trabalhar com algumas linguagens muito peculiares, como a linguagem médica, dentro da poesia. Isso é muito interessante, como eles trazem isso.
pro poético, né? Ou, por exemplo, uma Patrícia Cavalli, que é uma autora que foi traduzida pela Jabuticaba, está traduzida pela Cláudia Alves, é, que eu tive a oportunidade de conhecê-la e ia fazer uma entrevista com ela, mas infelizmente ela adoeceu e aí a gente não teve como, porque depois ela faleceu, mas ela é altamente, por um lado ela é fascinante porque ela é altamente contemporânea, porque ela vai falar de objetos, poltrona, cachecol, papapá, mas ela está olhando também para o Dolce Stil Novo. Ela está olhando para um Dante, ela está olhando para um Cavalcanti que você trouxe antes. Então, são essas conexões que eu vou fazendo e que me interessam, e eu espero, em algum momento, também encantar a leitura de algum aluno, porque essa também é um objetivo, né? Ter, trazer mais leitores para essa literatura. E, Uhum, apesar do Brasil ter uma grande relação com a Itália, né? Porque tem uma grande relação pela imigração, pela história, papapá, papapá. Quando a gente pensa em literatura italiana e a circulação que a literatura italiana tem, a gente não tem essa reverberação. pois é. Eu ia te perguntar justamente sobre isso, sobre o estado da arte em termos da entrada da poesia italiana no Brasil, nas universidades brasileiras, em termos de tradução, em crescimento ou encolhimento dos departamentos. Você tem um diagnóstico para nos passar? Não, um diagnóstico é uma coisa forte. É uma coisa forte. O que eu acho é que houve uma renovação, né, bastante grande aí de uns 7 anos para cá. Então, muita gente nova entrou nas áreas de italiano das universidades brasileiras, que principalmente são as federais, né? Então, a gente está falando principalmente de universidades federais, a gente está falando de USP, Unesp, né? E talvez de uma outra universidade mais no Rio Grande do Sul, eh, que talvez não sejam federais ou públicas. Mas, então, acho que houve uma renovação. Essa renovação é sempre muito positiva, né? Acho que trocar o corpo docente é algo interessante, porque vem novas pessoas que estudaram mais recentemente, fizeram outras teses, outros trabalhos, tem uma outra pegada também teórica, isso é importante. Ah, ah, tem muita gente que está traduzindo para editoras independentes. Aqui eu posso citar a Jabuticaba, por exemplo. É uma editora que publicou a Patrícia Valduga, que foi traduzida pela Helena Santi e pela Agnes Guise, que foram minhas orientandas. Tem já falei, né, a Cláudia Alves, que agora está na Unesp de Assis. Tem a Valentina Cantore, que também traduziu pela ENEI, que está agora na USP. Então, eu acho que tem uma renovação boa que está vindo aí. E aí são pessoas que têm uma pegada também em relação à tradução, que é algo que talvez alguns professores de uma outra geração não tinham. Então, talvez essa defasagem também venha também por isso, apesar talvez o nome, um grande nome que eu posso mencionar e não poderia não mencionar é o da Aurora Fornoni Bernardini, né? Que traduziu bastante. Claro, posso mencionar o Maurício Santana Dias, porque é um dos grandes tradutores do italiano, mas o Maurício, pelo que me parece, tem uma atuação muito maior na área do romance, da prosa, Uhum. né? Um pouco menos na área da poesia, apesar dele ter traduzido agora e estar nesse projeto da tradução do Dante.
né, que ganhou inclusive o prêmio da Biblioteca Nacional. Então, eu acho que tem uma efervescência, né? Sim, mas eu acho que há também algo que aí precisaria ser investigado, sociologicamente, antropologicamente, pensando, eh, por que que o imaginário da, digamos assim, o imaginário italiano no Brasil não chega à cultura. Eu tenho, acredito que haja algum ruído nisso, sabe? Sim, isso é evidente. Você tem alguma hipótese? Não, acho que o nosso imaginário está muito ligado à comida, à dança, a uma ideia muito carregada, também construída e carregada pela imigração e também por alguns financiamentos, e por algumas atuações em termos do que o governo italiano financia em loco. Acho que isso, o governo financia muitas coisas desse gênero. Então, Aham. por um lado, é uma crítica aqui, que vai acentuando isso, né? É claro que a gente tem os institutos italianos de cultura no Rio de Janeiro e de São Paulo, que têm tido uma atuação importante em relação à desconstrução, desse imaginário, tá? Então, tem algumas ações que são bastante importantes, eh, mas é muito difícil você desconstruir um imaginário, né? Sim, Então, eu sim. não sei se, por exemplo, a Itália, que é muito quista, é muito ambicionada também por um lado, mas ela não tem essa pegada mais cultural, me parece. E acho que isso é um ruído. Uhum, Isso uhum. poderia, por exemplo, em algum. Claro, eu acho que não é só isso. Acho que o caso do Ungaretti é mais complexo, né? Mas uma coisa que chama a minha atenção, eu já falei isso em vários momentos, é por que que o Ungaretti, que teve uma relação tão próxima com um campo intelectual brasileiro tão diversificado, de Vinícius a Haroldo de Campos, né? O Haroldo também, e o Haroldo escreve um ensaio sobre ele, não deixou nada, né? Tem até uma entrevista do próprio Antônio Cândido, que eu não sei se está nesse livro que tem o discurso do Ungaretti, do Honoris Causa, mas tem uma entrevista que fizeram com o Antônio Cândido num desses livros sobre o Ungaretti publicado pela USP, que o Tá Antônio nesse aqui, Cândido... ó. É, Tá nesse aqui. exato, Razões de uma Poesia, isso. Se Isso. você Uhum. pegar aí a entrevista do Antônio Cândido, ele vai dizer, acho que nas primeiras linhas, ele diz assim: Ungaretti não deixou nenhuma herança, né? E isso tem também a ver com a postura dele, né? Porque se a gente for pegar um poema que a Aurora Fornoni traduziu, que se chama Monologhetto, Pequeno Monólogo, a imagem que ele tem do Brasil é uma imagem muito contraditória, né? Não é uma imagem, não foi uma pessoa que, talvez pela idade, também teve a perda do filho, enfim, mas não foi uma pessoa que criou laço, que criou relações com a nossa cultura. Apesar da gente falar do livro dele, Il Dolore, né, a dor que fala da natureza brasileira e tal, né? Mas tem algum ruído, e a nossa relação cultural, Itália-Brasil, perpassa por essa imagem de poeta muito importante. E Ungaretti é um poeta importante, mas é um poeta que não cria lá, que não criou laço. Quanto, por exemplo, um outro poeta, Emílio Villa, eu tive na USP semana retrasada, num um evento organizado pelo Luciano Migliaccio, da FAO, e o Andrea Lombardi, da UFRJ, em que a gente vê que o Emílio Villa, mesmo tendo ficado aqui pouquíssimo tempo, ele escreve em português. Ele se dedica, poemas num português cheio de italianismos,
Mas tem uma Uhum, outra interação, né? O Ungaretti, quando veio ao Brasil para essa Honoris Causa, ele não fala português, ele fala em francês, mesmo depois de morar muitos anos aqui. Então, acho que tem assim algumas tecelas, sabe, de um mosaico que alguém poderia fazer essa pesquisa eh, de, por que que essa relação é tão ruidosa quando a gente pensa, tão dissonante também, quando a gente pensa nas relações literárias entre Brasil e Itália. Por exemplo, as relações artísticas via pintura não perpassam, me parece, por essa dissonância. uhum. Tá bom. Patrícia, quero te agradecer, e quero recomendar, né, para quem está aqui assistindo, que A Escuta da Poesia justamente faz esse trabalho de superar um pouco essa barreira, esses ruídos nessa relação que você mencionou há pouco. Traz muita poesia, traz muita discussão de poesia e nos serve também para pensar outras poéticas brasileiras, etc. Então, um livro gigante mesmo, gostei mesmo. E te agradecer aqui pela disponibilidade de conversar com a gente. Foi muito bom. Obrigada, Ricardo. O prazer foi meu estar aqui e ter essa troca com você. Muito obrigada. Maravilha. E para você que assistiu, é, siga o nosso canal, né? Continue comentando e para a semana que vem a gente volta com mais outro livro. Um abraço para todo mundo.